Olá, seja muito bem-vindo, eu sou Vitor Cinzenta, esse é meu canal sobre futebol alemão e a gente vai dar continuidade aqui ao nosso quadro sobre a história dos clubes alemães e dessa vez fazer aqui um pedido de um inscrito do canal, tô deixando aqui embaixo, falar sobre a história do St. Pauli, um dos times mais tradicionais aí da Alemanha, mais conhecidos também fora da Alemanha, mesmo não tendo uma história tão brilhante assim na primeira divisão do campeonato alemão. O St. Pauli foi fundado no dia 15 de maio de 1910, porém, a história do time começa um pouquinho antes. Lá em 1899, um grupo de torcedores apaixonados pelo Hamburg St. Pauli montou ali um time, foi jogando entre eles, foi fazendo uns amistosos, a coisa foi ficando séria. Em 1907, eles fizeram seu primeiro jogo oficial como um time, e depois, em 1910, eles vieram e certificaram, assinaram tudo, para poder abrir e fundar ali o clube que seria conhecido como St. Pauli TV. E bom, depois desse tempo, até mais ou menos 1931, o time não teve, assim, grandes resultados, Acabou sofrendo bastante por ser um time pequeno, ser um clube de bairro, então acabou que não tinha tantos resultados positivos. Porém, em 1931, a equipe conseguiu chegar nas oitavas de final do Campeonato Setentrional, que era administrado pelo serviço ali, pelo governo alemão. Depois disso, o time continuou com alguns problemas, não conseguia render tanto, foi sofrendo bastante. E aí, no pós-Segunda Guerra Mundial, a equipe conseguiu chegar às semifinais da Oberliga Norte, que era ali a liga da região norte do país. Então era onde jogava Hamburgo, onde jogava Werder Bremen, o Eintracht Braunschweig, que era muito grande na época, e também acabou chegando ali na semifinal naquele período o St. Pauli. E aí, o sucesso continuou durante aquela década, mas não conseguiu jogar tão bem a ponto de ser campeão, já que sofria bastante, principalmente contra o seu maior rival, o Hamburgo. E bom, aí você pode perguntar por que o maior rival é o Hamburgo. Bom, St. Pauli é um bairro em Hamburgo. A cidade de Hamburgo, um dos seus bairros, chama St. Pauli e é justamente lá onde nasceu o clube, onde ele se criou, onde ele se desenvolveu. E aí tem essa rivalidade com o maior clube da cidade, que teve os maiores louros nacionais, que venceu mais, que tem uma proporção maior, e agora, as duas equipes jogando aí a segunda divisão, a gente pode ver bastante desse clássico, e é legal também, porque entra um pouco naquele mérito do underground versus mainstream, não sei se vocês conhecem tanto essa questão do rock, mas fica meio nessa pegada. Então é como se o St. Pauli fosse o underground, o time sempre de segunda divisão, terceira, que nunca chegou a disputar durante muito tempo a primeira divisão, enquanto o Hamburgo é um dos maiores vencedores da história do campeonato alemão, muito dinheiro, patrocinadores, já chegou em final de campeonato mundial. Então, sabe, tem meio que essa rivalidade entre underground e mainstream. E bom, voltando agora, quando a gente passa dessa década de 50, a gente chega ali no comecinho da década de 60, a gente tem a fundação da Bundesliga, em 1963. E naquele período, foram escolhidos 3 times mais ou menos de cada região, alguns lugares tiveram mais times convocados, mas o pessoal da Oberliga Norte, quem foi convidado foi o Hamburgo, o Werder Bremen e o Eintracht Braunschweig. E aí, nisso, o St. Pauli ficou de fora e teve que ficar disputando ali a segunda, às vezes terceira divisão, uns campeonatos mais regionais, não conseguia chegar tão alto assim na disputa dos campeonatos principais da Alemanha, que naquele período era somente a Bundesliga mesmo. E aí, quando conseguiu subir para a Bundesliga, o St. Pauli foi em 1977, mas essa subida não durou tanto, a equipe acabou se endividando, teve bastante problemas ali naquele período, e aí em 1979 acabou perdendo a licença profissional por conta de falência, basicamente, O clube quase anunciou falência e aí com isso perdeu a licença profissional e teve que retomar tudo lá da terceira divisão do futebol alemão. E aí, justamente nesse período, quando o time quebra, eles mudam a sede do clube, mudam o local do estádio, começam a treinar dentro do estádio para não ter gasto com CT, entre outras coisas.
a equipe diminuiu bastante os gastos e aí nesse momento ela se direcionou para uma região muito conhecida pelas casas noturnas ali em São Paulo. E aí naquela região ali, o que dominava bastante era toda essa cena do rock. Era um dos bares que tocavam bastante rock e tudo mais. E aí o pessoal que estava por ali começou a abraçar o clube, começou a gostar do clube, se tornou adepto, sócios, começaram a ajudar, a comprar muita coisa. E aí foi nesse momento onde o São Paulo se tornou um fenômeno cult, né? Se é que a gente pode chamar assim, já que o time começou a desenvolver bastante esse lado do rock, se posicionou contra o nazismo, foi a primeira equipe alemã a se posicionar totalmente contra o nazismo. Qualquer torcedor que tivesse veias nazistas, que pudesse ou pensasse parecido com toda a ideologia nazista, foi retirado do estádio, não foi mais permitido nem ser sócio da equipe. Então isso já mostrou bastante ali toda a ideologia e eles começaram esse movimento. Ao mesmo tempo que tudo isso estava acontecendo, a torcida abraçou, né, a visão dos piratas ali, né, de São Paulo. E aí dentro do estádio começou a levar bandeiras com uma caveira pirata, a torcida organizada, né, os ultras do São Paulo acabaram levando amplificadores e alguns instrumentos de rock também para dentro do estádio. Então, quando você assiste um jogo do São Paulo com casa cheia, você pode ouvir ali de fundo, às vezes, algumas guitarras. Uma das músicas favoritas da torcida do São Paulo durante os jogos é a Hells Bells, uma música da banda AC/DC. Vocês devem conhecer, eu não posso colocar aqui no vídeo por conta de direitos autorais, mas vocês devem conhecer essa música bem famosa, uma música assim gigante do AC/DC, e que eles tocam nas arquibancadas do estádio para poder cultuar o São Paulo, é um dos cânticos da torcida. E bom, aí a história segue, né? Depois ali de 79, o clube acaba sofrendo bastante, não conseguindo pleitear ali o Olimpo do futebol alemão, né? Muito dificilmente jogando a Bundesliga. Quando jogava, caía muito rapidamente. E aí aparece de novo ali em 2002 o São Paulo em evidência, porém de uma forma não muito legal, né? O São Paulo acabou quase anunciando falência novamente em 2002. Só que aí, o que eles fizeram? Eles montaram uma camisa meio de fã-clube, uma coisa meio de rock assim, para poder vender para os seus torcedores. Venderam mais de 100 mil peças daquelas, isso ajudou bastante em questão de dinheiro, né, para a equipe do São Paulo. E além disso, né, eles também anunciaram um amistoso com o Bayern de Munique. E aí todo o dinheiro da entrada, o dinheiro de tudo que estava sendo gasto ali foi redirecionado para o clube. Foi uma atitude muito bacana por parte do Bayern de Munique também. E aí o São Paulo fez a sua última aparição na Bundesliga em 2011. Foi uma aparição muito triste, porque a equipe terminou ali, amargou a última posição do campeonato alemão, não conseguiu jogar tão bem, desde então vem jogando nas divisões inferiores, e nessa temporada que a gente está falando agora, a equipe está na primeira posição da Bundesliga 2, se o campeonato acabasse agora, teria um acesso direto à Bundesliga principal novamente, então o time está super em alta, está jogando bem, é um time que tem muito carinho, não só dos torcedores alemães, mas também dos torcedores de outros lugares do mundo. E bom, eu vou falar aqui também do mascote, né? Vocês sabem que eu sempre gosto. Durante o vídeo do Werder Bremen não achei o mascote. Nesse do São Paulo demorou um pouquinho, mas eu encontrei essa coisa que tá aparecendo aqui na tela. Eu não sei identificar que bicho é esse, se é algum animal, o que é, mas é o Zeke, né, o mascote do São Paulo. E bom, quem conhece aqui, né, o canal sabe, eu gosto bastante de falar sobre os recordistas também desses clubes. O jogador que tem mais jogos com a camisa do São Paulo é o Jürgen Fronau. Ele tem 429 jogos, era volante, atuou ali no século passado pelo São Paulo, então é um jogador histórico para toda a sua torcida. Assim como o maior artilheiro da história do time, que foi o Franz Gerber. Ele que tem 91 gols, e é mais uma daquelas situações onde a gente mostra que o maior artilheiro da história do clube não chega nem aos 100 gols. Nos outros casos eram porque eram histórias muito recentes ou sucessos muito recentes, como é o caso do Leipzig, do Wolfsburg, até do Bayer Leverkusen, que no caso do Bayer Leverkusen tem um pouquinho mais do que 100 gols. Mas no caso do São Paulo é porque é uma equipe de segunda divisão na maioria do período. Então um jogador começa a jogar bem, começa a se destacar, começa a fazer muito gol, ele é vendido por conta da situação financeira da equipe.
E bom, também gosto de falar sobre brasileiros, né, que atuaram por essas equipes. E no caso do São Paulo, eu só achei um jogador mais ou menos conhecido, que acho que nem todo mundo vai lembrar dele, que é o Emerson, centroavante, que jogou no Vasco, jogou no Grêmio, fez também ali um pouquinho da sua carreira na Alemanha jogando pelo São Paulo. Não teve tanto sucesso, mas jogou por lá. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que você tenha gostado. Foi muito legal poder pesquisar um pouquinho mais sobre a história do São Paulo. É um time muito legal, com muito carinho. Dá para perceber que o pessoal gosta bastante do São Paulo, né? Bom, por hoje é isso. Vejo vocês no próximo vídeo. Valeu!